O avanço no mundo é produto da crise estrutural prolongada do capitalismo. Essa é uma pesquisa que saiu na Alemanha, tá? Uma pesquisa que está aferindo intenções de voto na Alemanha, e o que chama a atenção nessa pesquisa aí é, no caso, o partido AfD, que vocês podem ver ali em azul, com 22% das intenções de votos e um crescimento de 3% em relação à pesquisa anterior. Esse partido aí que teve esse crescimento nessa pesquisa, que aparece com 22%, é o partido de extrema-direita da Alemanha. Isso mesmo, é o partido de extrema-direita, você não entendeu errado, da Alemanha, encostando, tá, no partido que está ali com 26%, que é uma união do partido CDU com o CSU, tá, que é o partido da ex-chanceler Angela Merkel, um partido aí de centro, tá? Eu diria centro-direita, tá? Uma vez que a centro-esquerda seria o SPD ali de vermelho, que caiu 2% e aparece com 18%. Então vejam, a centro-esquerda nessa pesquisa da Alemanha está atrás da extrema-direita, que vem crescendo e se aproximando do partido de centro, que é até então o favorito para formar governo na Alemanha. E por que eu estou falando disso, galera? Porque isso não é um fenômeno exclusivo da Alemanha. A extrema-direita vem avançando forte na Europa como um todo, também nas potências centrais. Eu estou falando de França, estou falando de Espanha, estou falando de Portugal, estou falando de Itália. Ou seja, é um fenômeno que está expandindo seus tentáculos por toda a Europa. E aí que eu quero combinar aqui com vocês uma coisa, galera, isso é sinal dos tempos, tá bom? Isso é sinal dos tempos. Eu tenho enfatizado, o avanço no mundo é produto da crise estrutural prolongada do capitalismo. Tá? Vamos entender desta maneira. Quando acontece a crise estrutural prolongada do capitalismo, os mecanismos de controle que são assegurados pelos aparatos de dominação ideológica passam a não dar conta de manter ordeira a classe trabalhadora, que, completamente iludida, completamente patrolada, pela alienação do trabalho, acaba não vendo alternativa na democracia burguesa, caindo no colo da extrema-direita, que normalmente se coloca como antissistêmica e contra tudo que está aí. E isso nós estamos vendo mundialmente. E agora, aqui eu chamo a atenção em especial para o que está acontecendo na Europa. Isso é muito grave. A guerra na Ucrânia é uma guerra com forte presença nazi em ambos os exércitos, mas mais preocupante a mim parece a presença do batalhão Azov e de toda a passação de pano do Ocidente para forças regulares instrumentalizadas dentro das forças armadas oficiais da Ucrânia. A própria posição é muito perigosa, ainda mais em se tratando de uma região com avanço da extrema-direita. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu digo porque a alternativa à extrema-direita é aquele que representa o seu algoz, ou seja, o comunismo. O comunismo tem que ser fortalecido, porque não há na democracia liberal burguesa algoz existente ao avanço do nazifascismo. O que a experiência histórica nos demonstra é que, para combater o avanço da extrema-direita, somente com a classe trabalhadora consciente e organizada na sua forma, preferencialmente partido. Então é importante que a gente continue travando essa batalha das ideias, porque esse fenômeno é um fenômeno mundial e é um fenômeno muito perigoso. Nós já estamos em guerra, existem muitas guerras, e daí para uma escalada é muito rápido. Porque vamos pensar o seguinte, galera,
Não me parece razoável, tá? Que se arme a Ucrânia a qualquer custo para uma vitória contra a Rússia. Vamos entender o seguinte: há um princípio básico de segurança que os países normalmente adotam na política internacional, que é o seguinte, que é o princípio da proteção, da autoproteção. Nenhum país pode aplicar uma política que represente no futuro uma ameaça. Você vai armar um país que não teria condições de enfrentar de igual para igual a Rússia, sabendo que a Rússia tem, sei lá, centenas de ogivas nucleares. O que isso pode ocasionar? Para os Estados Unidos é muito tranquilo. Vamos falar bem sério agora. Para os Estados Unidos é muito tranquilo. Guerra para os Estados Unidos sempre significou expansão da sua economia, expansão da sua dominação político-econômica. Porque a guerra nunca é em solo americano, a guerra é sempre na Europa. E quando a guerra termina, o que se tem é um mundo endividado com os Estados Unidos e os Estados Unidos dando as cartas. Então os Estados Unidos usam a guerra. O que não é razoável são os países da Europa não estarem fazendo nada contra essa ofensiva da OTAN, que na verdade é uma ofensiva dos Estados Unidos, colocando em risco o território europeu. Um pouco de pragmatismo seria necessário nessa história toda. Porque vejam, você está apostando na escalada de um conflito que pode jogar a Europa numa guerra profunda, é isso? De destruição inimaginável. Pois essa é a aposta. Então reparem que as forças da centralidade do capitalismo não medem esforços para manter a sua hegemonia. Nem que isso se transforme numa guerra, nem que isso signifique fazer vista grossa ou até mesmo apoiar o crescimento da extrema direita. Filmezinho repetido, nós já vimos isso pré-Segunda Guerra Mundial, também sempre falo isso aqui, mas a história segue e insiste em se repetir.